Boa noite, mais uma vez, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula com o Bruce. Eu vou pedir que o Marcos Sanches, pode orar aí por nós, Marcos, por favor? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, obrigado pela oportunidade que nós temos de estar juntos para aprender, direcionando nosso pastor Bruce, Senhor, que vai trazer a aula hoje, Pai, que o Espírito Santo seja falando através dele e que nós possamos estar atentos, Senhor, para aprender mais de Ti, Pai. Abençoa nossas vidas, o que peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Bem, eu queria só falar aqui duas coisinhas rápidas antes da aula do Bruce. É sobre a questão das tarefas, tá? A questão das tarefas do Bruce. Alguns já enviaram a tarefa, já foi lá para o e-mail do Bruce, e outros ainda não, tá? A tarefa 1. Cada aula você vai ter uma tarefinha daquela para fazer, tá? Alguns que não enviaram, me falaram que estão enfrentando, não estão conseguindo fazer lá naquele modelo online, lá pelo site, tá? Então eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês e explicar algumas coisas de como você pode enviar a tarefa, tá ok? Vou compartilhar a tela aqui. Tá, então, quando vocês entrarem lá por aquele link da tarefa, vocês vão ver essa página aqui, tá? É a página da avaliação que está lá no site, ok? Essa é a tarefa 1 que vocês receberam aí. E aí, quando vocês entrarem nessa página, vocês têm que preencher todos esses campos aqui. Tá? Se você não preencher algum campo desse aqui, ele não vai enviar. Tá? Aqui no final, você tem esse botão aqui, enviar ao professor. Tá? Que todas as respostas que você colocar aqui, vai ser enviado lá para o e-mail do Bruce. Tá? Bonitinho lá. Então, como é que você vai fazer? Você coloca o seu nome aqui, tá? Eu vou fazer um teste aqui, ó. Você coloca seu nome, você tem que colocar um e-mail. Coloque o seu e-mail. Estou colocando o meu e-mail aqui. Tá? Esse é o meu e-mail, quiser mandar alguma coisa para mim, tá? Aí você clica, você preenche o módulo. Pode botar treinamento para construtores ou construtores, só para indicar aí para o Bruce, tá? Professor, pode colocar o Bruce, a data, você vai colocar, cadê a data? Tá, você vai colocar a data de hoje, a data vai pegar do seu sistema, e aqui você tem que preencher essas informações aqui, tá? O nome, o e-mail, o módulo, professor e a data. É obrigado. E aqui são as respostas, as perguntas para você responder, tá? Quem é um discípulo da lição 1, você leu, aí você marca aqui, ó. Sim ou não, tá? Aí você indica lá para o Bruce, sim ou não, tá? Eu li. Entreviste um dos líderes da sua igreja. Alguns fizeram errado isso aqui, tá? A resposta é aquilo que a pessoa que você entrevistou falou. É isso que era para você ter colocado aqui, tá? Então, você vai escolher um líder da sua igreja ou de qualquer outra igreja. E aí você vai fazer essa pergunta aqui, olha. Você vai perguntar lá para o líder. Qual é o perfil de um cristão ideal? Está até aqui, ó, entrevistado. Aí aqui dentro dessa caixa, ó, você clica dentro da caixa e aí você vai escrever aquilo que o seu entrevistado respondeu, tá? Você coloca lá. O ideal é que você escreva no papel separado e depois venha para cá e escreva a resposta, tá? Ou escreva no seu celular. Aí você faz a outra pergunta para ele, como podemos experimentar. Aí o que ele falar, você escreve aqui dentro da caixa, tá? E aí você tem a outra pergunta, a mesma forma,
Bem, você tem que trazer isso já respondido. Aí tem a pergunta 3, lê primeira Tessalonicenses 1 e 2, quais as evidências, aí você vai responder aqui para o Bruce, dentro da caixa, tá? Essa aqui é a sua resposta. E a quarta é a última pergunta, tá? Para você orar pela sua vida. Aí você marca, eu orei ou eu não orei, tá? Eu orei, ok? E aí, boa prova. Isso aqui já foi a tarefa. Essas coisas aqui embaixo é uma avaliação para você responder para o Bruce, né? Você só vai dizer conhecimento, avaliação do professor, que é para o professor saber como está indo a aula, precisa melhorar. Aí você coloca aqui, né? Bom, você lê lá, cortesia, didática. Isso aqui a gente deixou que era no modelo presencial. Aí a gente achou melhor deixar aqui, tá? Aqui você vai avaliar o módulo, tá? Como é que está sendo para a sua vida, sendo ótimo. Aqui a pergunta, o material, a questão da sua vida. Aí você preenche aqui, tá? Na área do fazer, aí você preenche e aqui você fala alguma coisa para o Bruce, tá? Você escreve qualquer coisa para o Bruce aqui para receber a mensagem. Depois que você preencher todos esses campos, o que você vai fazer? Você vai apertar aqui, ó, enviar ao professor. Se você não fizer isso, não vai acontecer nada. Tá? Se você não fizer isso, desligar o seu computador ou fechar a página, não aconteceu nada. Você perdeu lá o seu trabalho, tá? Então, olha só, de propósito, eu vou tirar algum campo aqui. Por exemplo, eu vou deixar esse campo aqui em branco. Vamos supor que você não respondeu esse campo aqui. Aí você vai tentar enviar. Olha o que vai acontecer. Eu vou clicar aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tá tentando enviar, ó. Aí ele dá essa mensagem, olha. Um ou mais campos possuem erro. Verifique e tente novamente. Aí o que que você vai fazer? Você vai procurar, olha aqui, ó. O campo é obrigatório. Isso quer dizer que eu esqueci de marcar aqui. Aí eu vou e marco. Aí eu vou tentar enviar de novo, ó. Eu marco lá, tento enviar. Aí ele fica tentando, aí deu erro de novo. Algum outro lugar eu deixei em branco. Onde foi? Foi lá, ó. Aqui, ó. Campo é obrigatório, ó. Aí você coloca lá, tá? Aí você volta lá e envia de novo, até aparecer essa mensagem aqui, ó. Sua avaliação foi enviada com sucesso para o professor, no caso, o Bruce, tá? Então, isso foi enviado por e-mail do Bruce, tá? E aí chega lá para ele e ele faz o controle lá. Uma cópia também é enviada por seu e-mail, aquele e-mail que você informou aqui no início, para você ficar também com uma cópia, para saber, no caso foi enviado, ele zerou tudo, né? Mas aí fica para você, tá? Então, é dessa maneira que nós fazemos as avaliações online. Claro que essa aqui é do Bruce. Depois eu vou enviar a tarefa 2. Essa aqui é a tarefa 1. Eu vou enviar para vocês o link da tarefa 2 e vocês vão fazer, tá? Alguma dúvida, alguma pergunta que você queira fazer sobre essa tarefa aí? Todos conseguiram? Aqueles que estavam tentando? Tá ok? Então, depois da aula do Bruce, eu vou enviar já para você a segunda tarefa para você entrar e fazer. Aqueles que ainda não fizeram a primeira, podem fazer ainda. Tá? Bem, depois você pode me escrever e eu tiro as dúvidas aí para a gente não perder muito tempo. Deixa eu só fazer uma propaganda. A gente está adquirindo alguns livros aí para o ITG, para a gente estar vendendo também, tá? Então, chegou essa remessa aqui para nós, tá? Esse é um livro de discipulado, A Treliça e a Videira, é muito dentro daquilo que o Bruce tem ensinado, foi recomendado pelo pastor Tiago Moraes, a primeira vez lá de Macapá, tá? E a gente tem aí, na verdade, agora eu só tenho esse aqui, né? Porque o outro já foi até vendido já, tá? Então a gente tem esse livro aqui de discipulado e também a gente tem essas bíblias aqui, ó.
Chegou aqui para nós também. É Bíblia com letra gigante. Não é letra grande, é letra gigante. Então, se você está ficando aí já... Olha lá, já tem um aluno ali que adquiriu, fazendo propaganda também, querendo pegar um desconto. Tá? Mas a gente vai começar a adquirir esses materiais, irmãos. Aí, qualquer coisa, você me pede informação e eu digo o valor. Você pode pagar aí até de 2 vezes esse material para nós, depositar lá na conta. Bem, meus queridos, eu sei que demorei um pouquinho aqui, não queria fazer isso, mas tem os irmãos entrando ainda. Mas eu quero passar aqui para o Bruce, tá? Ok, Bruce? Pode iniciar aí a aula. Qualquer coisa, estamos por aqui para ajudar, tá? Boa noite, irmãos. Estou feliz de estar com vocês hoje à noite de novo. É muito bom. Estava orando por vocês hoje. Foi muito bom. Estava olhando as tarefas e orando por vocês. Foi muito importante isso. Tem algumas pessoas, como o Ricardo falou que não tem feito a tarefa, mas não se preocupa, eu vou aceitar atrasado, tá tudo bem. Duas coisas que eu queria mencionar. Eu pedi para ler primeiro Tessalonicenses 1 e 2, por alguns motivos, porque a evidência que eles estavam e foram salvos mesmo, foi que eles viviam uma realidade de fé, esperança e amor. Porque quando a gente tem fé, esperança e amor no nosso coração, isso vai afetar da maneira que nós vivemos. E Paulo falou isso, que a fé, esperança e amor eram as raízes que levou as pessoas de Tessalônica a viver a realidade da vida cristã. Então, e essa é a razão que aquela igreja, mesmo sendo uma igreja nova, pequena, teve um grande impacto. Ele falou não somente na região, mas o mundo inteiro estava falando sobre a fé e a maneira que pessoas abraçaram o evangelho apesar das dificuldades. E outro que eu pensei, eu acho que é capítulo 2, versículo 8 e 9, a coisa que foi importante, que ele falou, que Paulo falou, eu não somente dei o evangelho de Deus, mas nós temos nossa própria vida. E a razão que isso é importante é porque discipulado não é uma coisa de informação. Discipulado é passando esse relacionamento vivo com a pessoa. Esta razão que eu perguntei, e eu me perguntei isso também, me pergunto muito, minha vida é algo que Deus está querendo reproduzir na vida dos outros? Essa é uma pergunta muito importante para fazer, porque você não pode levar aquela pessoa a ser o que você não é. Eu acho muito importante isso, porque muitas pessoas olham do discipulado com informação. Você está passando a doutrina da igreja. Não, você está passando o relacionamento vivo com Deus. Essa coisa que é importante. Também no começo do capítulo 2, ele falou que a motivação dele de fazer isso, ele falou, nós não estávamos motivados por ganância ou erro, mas nós queremos agradar a Deus com nossas vidas. Essa é a motivação. E eu joguei essa pergunta, mais para frente nesse estudo, qual é a sua motivação? Você está querendo a pessoa chegar e seguir a você? Você está querendo fazer discípulos de você mesmo ou dos outros? Outra coisa que eu queria só mencionar sobre isso, discipulado, algumas pessoas falavam dos grupos pequenos, os cultos e leitura bíblica. Esses são tudo importante, mas o grupo pequeno serve uma função diferente que discipulado. Nós visamos discipulado como uma coisa individual. Há certas coisas que a gente pode fazer no nível de um grupo, mas discipulado tem que ser com vida. Essa coisa que é importante. Por exemplo, o homem não deve discipular a mulher, e a mulher não deve discipular o homem, porque esse relacionamento desenvolve muito forte. E é importante de poder falar abertamente um com o outro sobre as lutas, as dificuldades, fala sobre casamento, porque o discipulado envolve a vida inteira da pessoa. Okay? Então, essa que é a coisa que é importante aqui.
essa coisa, como eu falei, eu vou começar essa parte, eu terminei com isso a semana passada. O processo nós chamamos de evangelização. Você lembra da semana passada? Intimidade com Deus, evangelismo, discipulado, treinamento de líderes, e a igreja é o resultado disso. Mas o que é evangelização? Para treinar as pessoas, era para houve uma maneira, alguma razão que Ricardo não podia dar esse para uma pessoa, mas era treinamento para cefeiros. Isso é os princípios que ajudam a pessoa a aprender a evangelizar. É a base bíblica de evangelização. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Por exemplo, as parábolas que Jesus deu, Jesus ensinou sobre evangelização. A gente vai pegar a base, daí a gente saca dessa base princípios. O que deve estar incluído na nossa evangelização? Como é que a gente faz isso? E, finalmente, a gente fala dos métodos. Então, cada estudo nos cefeiros, como cada estudo em construtores, fala da base bíblica, os princípios, os métodos. Então, você lembra que a gente treina a pessoa com treina para os cefeiros, a pessoa vai usar os sinais, as conversas e o propósito da vida. O treinamento para cefeiros é para preparar a pessoa para aprender e saber como fazer isso. Aí eu vou colocar um exemplo aqui que os africanos pegaram a tradução de evangelismo americano e muita gente tinha tomado decisão na África. A Igreja dos Irmãos lá é 500 mil membros naquela região lá onde a gente está. 500 mil membros, mas a maioria não conhece o Senhor, porque eles aceitaram Jesus rapidamente, sem entender. Agora, eu peguei os mesmos princípios dos sinais, conversas e o propósito da vida, e eu fiz de uma outra forma, completamente. Mas os mesmos princípios estão lá, mas o método é diferente. Ok? Eu vou abrir para perguntas no momento sobre evangelização, mas esse é os sinais, 7 sinais. Nós chamamos isso cara a cara com Jesus, o que ele fez. As conversas, o que ele disse. Essas coisas ajudam a pessoa a ver, começar a ver com as pessoas. Nicodemos, a mulher samaritana, Zaqueu e o jovem rico. E também o propósito da vida. O propósito da vida fala o que ele quer, a resposta que nós temos aqui. A ordem é importante. É que Ricardo pediu para mim fazer aquela coisa dos cefeiros, porque pessoas estavam realmente misturando as coisas. Agora, material suplementar é liberdade em Jesus para problemas espirituais, porque muitas vezes os demônios, conforme a Bíblia, deixa a pessoa cega do Evangelho. E eu tenho usado isso com as pessoas que não conhecem Cristo, porque você quer liberar as pessoas, a mente da pessoa, para poder compreender o Evangelho. Então, a gente tem isso para complementar, suplementar o que você está fazendo. Quando está evangelizando, você vai achar coisas. Lá no ITG, e se você não tem isso, você tem que pegar religião ou relacionamento. Esse foi o resultado de estar em Uberlândia. Eu saí para contar histórias lá e eu vi quanto que as pessoas eram religiosas no pensamento. Eu contei a história dos dois que subiram para o templo para orar, o fariseu e o publicano, e foi muito engraçado. Eu contei a história e eu perguntei à senhora qual você acha que Deus aceitou. E ela falou o fariseu, porque ele fez tudo certinho. Eu falei, rapaz, como que pode? Então, Lucas, ele contrastou as pessoas que eram arrogante e religiosa, que pensavam que era bom em si mesmo, e as pessoas que eram os pecadores quebrantados. Então, esse é um estudo muito importante para suplementar. Quando você percebe que a pessoa é religiosa, você vai para isso. Normalmente, durante esse tempo, os carismáticos, os pentecostais chegam e começam a perguntar: você é batizado com o Espírito Santo, você fala em línguas, por que você
não vai para a nossa igreja, você faz a fogueira santa, você vai ficar rico. A gente trata todas essas coisas lá da Perguntas Importantes 1. E a terceiro é Perguntas Importantes 2. A gente trata a evolução, eleição, profecia, como saber a vontade de Deus e esse tipo de coisa. Você pode também colocar como coisa suplementar. Edson traduziu um estudo que eles usaram lá no México sobre, não foi os nomes de Jesus, metáforas, eu sou a videira. Ele tem algumas coisas para suplementar, mas a linha do pensamento vem desse aqui. Essa é a linha. Quando você precisa de complementar, pessoas têm perguntas, você pode ir para aqueles outros estudos que ajudam. Ok? Alguém tem perguntas sobre essa coisa do discipulado? Como eu falei, treinamento para cefeiros mostra os princípios para você saber o pensamento e a maneira de fazer isso. Tem alguma pergunta sobre isso? Por favor, isso é importante de poder perguntar. Ou joga a pergunta para Ricardo, se você quiser. Sim. Esse material suplementar a gente encontra no site aqui? Fala mais alto. São quê? Esse material suplementar, a gente consegue encontrar ele aqui no site? Sim, Ricardo pode orientar para achar essas coisas lá. Todas essas coisas estão disponíveis no site. Você pode baixar quando quiser. Pastor Bruce? Sim. Eu queria saber, então, para o nosso entendimento melhor, que o Senhor nos dê a diferença entre evangelização e missão. E missão? Isso, e missão. Qual a diferença dos dois, entre evangelizar e a missão? Ok, são complementares, porque a missão significa que você está enviando a pessoa para fazer o trabalho. Quem sabe a gente vai mandar alguma pessoa enviar do Brasil. A palavra missão é de enviar. Então, quem sabe a gente vai enviar alguém para a Itália lá para começar uma igreja dos irmãos lá. Esse seria uma pessoa enviado. E a missão, então, é de enviar para evangelizar. Para evangelizar, então. Evangelizar é de passar as boas novas para a pessoa. Quando trabalha na missão, você vai fazer isso e chama isso missão pioneiro. Por exemplo, alguns dos meus alunos estão indo para um povo não alcançado. Isso é chamado evangelismo pioneiro, porque eles estão plantando uma igreja assim. Outra pergunta? Okay. Ricardo me falou que vocês gostam de fazer perguntas, então. Se você pensa pergunta, pode voltar para esse assunto. O processo também é de discipulado. Eu queria falar mais uma coisa. Que eu tentei fazer, eu vou contar por que eu fiz material, como eu fiz dessa forma. Um dia, eu estava em Uberlândia, talvez eu já contei essa história, mas eu estava meio discipulando o líder da igreja e eu fiz um amigo meu, e era 4 páginas só. E teve o versículo para preencher tudo lá. E era só 4 páginas, mas era o mesmo estudo que praticamente que temos hoje. E eu perguntei por que as pessoas da igreja não estão fazendo esses estudos com seus amigos. E ele olhou para mim e ele falou, olha, Bruce, você e Daniel, você conhece a palavra bem, você conhece as ilustrações, você conhece as palavras-chave. E nós não sentimos confiança para poder fazer isso. E eu falei, segura esse pensamento, eu vou voltar semana que vem. Então, eu peguei esses 5, 6 páginas e esse tornou 40 páginas, sem acrescentar qualquer versículo ou outra coisa. E a ideia é para ser transferível. E meu amigo olhou nisso e falou, Bruce, isso que a igreja dos irmãos está precisando.
uma ferramenta que é transferível. Porque eu quero falar isso para vocês. É coisa que é tão importante. A Igreja de Jesus Cristo deve ser onde todo mundo está envolvido no processo de evangelismo discipulado. Mas se eu falo, evangeliza essa pessoa, usa a palavra de Deus, a pessoa vai falar, como é que eu começo? Então, que essa coisa é para dar direção para você fazer. Mas a ideia eu tentei fazer todo esse material de uma maneira que qualquer cristão que sabe ler pode dar com outra pessoa, mesmo que não sabe ler bem. E essa razão que eu vejo um exemplo é a Igreja de Nova União. A Nonato botou as pessoas desde o início para fazer estudos com outras pessoas. E a maturidade, quando pessoas começam a dar estudo com outra pessoa, a pessoa cresce. Eu vou falar isso. Eu aprendi fazendo esse discipulado, evangelismo. Quando eu fui lá, teve tempos que eu precisava falar, eu não tenho resposta. Mas é importante para envolver as pessoas. Então, é importante para vocês botar em prática o que eu estou falando aqui. Processo discipulado é que estamos fazendo agora, consultores, a base bíblica do discipulado, os princípios do discipulado e os métodos. A gente não entrou na primeira lição ainda, é só a introdução. Mas eu quero que você pegue essa visão, porque cada estudo que nós vamos fazer tem a base bíblica, do discipulado, os princípios, do discipulado e os métodos. Agora, essa é a base, né? Treinamento para cefeiros, para treinar as pessoas para sinais, conversas, propósito da vida. Treinamento para ser consultores, é para treinar vocês para os princípios de alicerce firme, caminhando com Cristo, descobrindo a igreja e vivendo a igreja. Muito importante para vocês fazerem a tarefa, porque daí vocês podem começar a formular perguntas. Essa é coisa que quando a pessoa usa, ele vai formular perguntas. Se não olha nas coisas, você não vai ter perguntas. Mas eu estou aqui agora para responder as perguntas, as dúvidas sobre esses estudos que você vai fazer, mas eu vou ensinar os princípios e os métodos. Nós temos alicerce firme, é o primeiro. Esse está colocando nossa fé no alicerce sólido. É muito importante para a pessoa saber sua posição em Cristo, saber com confiança na segurança daquela posição. Caminhando com Cristo é de andar, saber como andar com Ele. Alguém lá da entrevista falou da importância de obediência, leitura bíblica, oração, adoração. Mas obediência não é só legalismo. Os fariseus simplesmente pegaram as regras, interpretaram e tentaram obedecer na sua própria força. É uma diferença. O que é uma vida de obediência? É, em realidade, a liberdade nessa obediência. É muito legal quando entende que é pelo poder do Espírito Santo que a gente anda e que ele vai conduzir a nossa vida. Tem Descobrindo a Igreja. Sabe por que eu fiz Descobrindo a Igreja? Porque eu queria desfazer na vida das pessoas todos os falsos conceitos da igreja. A razão que a igreja é tão passiva hoje em dia é porque pessoas não entendem a igreja. Então, o que eu fiz, eu estou apagando o conceito da igreja das pessoas. E vivendo a igreja são alguns princípios, porque vivendo a realidade do corpo de Cristo é um pouco diferente. Então, eu passei bom tempo nessas áreas aqui. E esse que é importante para o discípulo entender o que é a igreja. Casamento é muito importante. Nós temos usado, sendo como para não cristão também, porque muitos problemas hoje em dia nos casamentos, nós estamos vivendo nossa liberdade em Cristo. A maneira de tratar uma pessoa que tem Jesus e que não tem Jesus é um pouco diferente. A família espiritual, que é importante. Eu vi que muitas pessoas não sabem liderar pequenos grupos, então eu dei algumas dicas aqui para ajudar nesse processo. Agora, de novo, tem perguntas sobre essa visão inteira. Você está falando, Érica?
Alguém tem um Eu comentário? estava legendo com a pastor. Escusa, estava falando italiano. Ok, tá bom, tá bom. São duas coisas diferentes, o vivendo a liberdade em Cristo e a liberdade em Jesus? São dois? Sim, um Ok. pouco, porque eu lembro que eu estava dando um estudo bíblico uma vez para uma família, evangelizando uma família, e um amigo meu, ele estava lá, e ele falou, Bruce, eu preciso fechar meus olhos durante a oração. Eu falei, não é necessário, mas por quê? Você tem dificuldade? Ele fala, cada vez que eu fecho meus olhos, eu vejo todos esses demônios e coisas, eu fico com medo, então eu não fecho meus olhos. Então, eu falei, você sabe que Jesus pode te liberar dessa coisa? E ele falou, eu não sabia, não. Então, fui para casa dele e eu liberei ele dessa coisa. Ele nunca mais teve problema. Mas a razão que eu fiz isso, porque eu vi que o inimigo estava cegando seus olhos para não ver. Então, esse aqui, se eu estou em Cristo, o que Satanás vai fazer é de criar medo em mim. Eu estou tratando com mulher aqui nos Estados Unidos. É interessante, muitos americanos não acreditam nessas coisas, mas a igreja não sabia tratar isso. E eu e Lisa estamos ajudando uma mulher que ela está em Cristo. E a maneira de tratar essa situação é diferente. Tem outra pergunta? Aqui também na Itália é diferente, porque eles têm um modo de dizer que o sangue de Jesus cobre todas as coisas. No caso, a Igreja Assembleia de Deus, né, aqui na Itália, que é diferente da Assembleia de Deus do Brasil. E eles só falam do amor, nunca falam dos demônios, da tênebra, do inferno. Você nunca vai ver uma pregação ou um culto, tanto menos um estudo sobre isso. Falam todos sobre Jesus, sobre o amor de Cristo, mas nada sobre aquilo que é o outro lado, né, do mundo espiritual. Quase com medo de falar sobre isso. Tem muitas igrejas brasileiras que têm interesse exagerado dessa coisa e eles usam isso para jogar a culpa. Chega na minha igreja, eu vou te liberar. Mas a pessoa tem que tomar sua própria responsabilidade dessa coisa. É uma outra história, uma longa história, mas é importante isso. Tem alguém que tem uma pergunta sobre essas coisas? Material? Lembra-se disso, essa é a linha de pensamento, essa é a linha aqui. Primeira parte é alicerce firme, a pessoa conhece sua posição, caminhando, ele sabe viver uma vida de obediência, e daí, quando ele começa a andar com Deus, ele é preparado. Ok? Pode falar, quem foi Marcos? Pastor, eu queria que o senhor recapitulasse aí uma observação que o senhor fez de pessoas que não sabem liderar grupos pequenos. Do que na verdade, o senhor está querendo nos passar com relação a isso? Ok, primeira coisa eu estou O senhor entendeu pensando... aí? Sim, eu entendo. Primeira coisa é que é uma diferença entre um estudo bíblico no lar e também um pequeno grupo. Porque eu estou pensando, eu tenho uma casa que eu comprei essa casa porque eu queria dar estudo bíblico na casa, mas o grupo pequeno é uma proposta diferente, é de falar sobre a aplicação da palavra e não só tanto o ensinamento. Uma coisa que eu vejo que acontece muito aqui nos Estados Unidos, já vi isso no Brasil, é que pessoas vão chegar com um versículo e falam o que esse versículo significa para você. Mas o que deve talvez ser um pequeno estudo ou relacionado com a pregação do pastor e fala, ok, esse que aquele trecho fala. Agora, como é que a gente vai viver? É para criar os uns os outros lá do pequeno grupo. A gente vai falar sobre isso depois, daqui a um momento, mas é muito importante para ter interação, edificação mútua, onde pessoas podem exortar uns aos outros. Então, tem certas pessoas que fazem um pequeno culto na igreja. Tem o pregador, e tem a programação, a liturgia, pequeno culto. Outros fazem o estudo bíblico, que é bom,
mas esse não é o propósito. E tem outros que são tão rasos. O que esse versículo significa para você? Eu não quero saber o que o versículo significa para você, eu quero saber que Deus falou do trecho. Essa coisa que é importante. Ok, eu vou aqui, o treinamento de líderes, você lembra o processo? Evangelização, que naturalmente vai para discipulado, quando você ajuda aquela pessoa a preparar de andar. E deixa eu falar isso sobre discipulado. Se você é uma pessoa religiosa, você vai fazer pessoa religiosa, discipular pessoas para ser religiosa. Se você é legalista, você vai levar a pessoa a ser legalista. Se você é muito liberal na coisa assim, você vai criar cristãos que não têm compromisso. Mas se você anda com Deus, você vai criar pessoas que andam com Deus. E esse é nosso objetivo. O treinamento de líderes não é para... Você lembra que o líder não é para fazer todo o trabalho. Esse é um grande erro, que o pastor líder puxa tudo para ele mesmo. Mas um bom líder, ele tem a função de passar e equipar as outras pessoas para fazer o ministério. Nós temos a treinamento para líderes, a base bíblica de liderança, os princípios de liderança e os métodos para equipar líderes. Essa é a coisa. Ok? Treinamento para mentores, o embaixador, que é retrel, servo e pastor. Essas são 3 metáforas, ilustrações de que é um líder. Um embaixador, ele representa Cristo aqui. Ele é evangelista, ele leva Cristo ao mundo. Um líder é um servo. Ele ajuda as outras pessoas a crescer no Senhor. Ele é pastor no sentido que ele guia as pessoas para andar com Deus. Porque como é que eu cheguei aqui? Ok, só isso. Ok, esse é o processo, uma visão do processo. Eu vou repetir de novo, porque eu acho importante. Como eu falei, Ricardo, ele é culpado porque ele pediu para mim fazer de novo. Perguntas aqui. Nossa parte aqui é treinamento para consultores no meio. Ok, eu vou rapidinho aqui. Eu fiz isso semana passada. É um visual. Não, do ano passado, fez passado. O primeiro passo da nossa visão é de descobrir contatos, de achar as pessoas que são sensíveis espiritualmente. Isso não é fácil, de achar as pessoas que têm interesse. Você tem 3 tipos de pessoas nesse mundo. Eu vou classificar essa pessoa que é uma pessoa desinteressada, fechada, não quer saber, é coração duro contra Deus. Esses outros são curiosos sobre religião. Tem muita gente no Brasil nessa categoria. Muito brasileiro gosta de bater papo sobre religião, mas não tem interesse de intimidade com Deus. Terceira pessoa é o que tem desejo de conhecer a Deus. Essa pessoa que tem do seu coração desejo de ter intimidade com Deus, ele está querendo fazer a vontade de Deus. Não é só uma curiosidade religiosa ou maneira de conseguir alguma coisa, mas a pessoa tem interesse. Essa pessoa que estamos procurando, que tem desejo de conhecer a Deus. Como é que a gente vai achar essa pessoa? A única maneira que a gente pode achar essa pessoa é através da palavra de Deus. A gente começa a mostrar a palavra. Eu gosto muito como o seu Bill fez. Ele ia lá entre os ribeirinhos aqui. É o livro de Provérbios, na linguagem de hoje. Ele dá para a pessoa e fala, olha, meu amigo, esse livro foi escrito 3.000 anos atrás, mas se você ler, é como se fosse escrito hoje, ontem, porque está falando a mesma coisa que nós enfrentamos hoje. Vou voltar daqui uma semana para pegar a sua opinião. Ele falou, se a pessoa mostrou interesse na palavra, ele começou um estudo bíblico com aquela pessoa. Ele usou a palavra de Deus para pescar. Então, eu e Lisa, nós pescamos através de jogar pequenas coisas. Por exemplo, eu não respondi imediatamente. Meu vizinho aqui, eu conheci ele pela primeira vez e eu mencionei uma coisa sobre a África. Ele falou, é porque você estava na África? Eu falei, eu era professor lá.
ele não me perguntou nada mais, então não foi para frente para aquela conversa, vou deixar para outra ocasião. Mas eu gosto de falar as coisas para levar a pessoa a ser curiosa sobre a coisa. Eu usei o exemplo, vocês que moram em Castanhal, peguei um ônibus uma vez, eu estava indo para Castanhal e eu sentei ao lado de uma mulher mais nova do que eu e bonita, e eu não sabia que ela estava em intenção da mulher, mas eu falei, você mora no Castanhal? Eu moro em Belém, mas eu estou mudando para Castanhal, estou separando do meu marido. Eu falei da minha mente, perigo, o que eu vou fazer? Eu falei, puxa, que é uma pena que está separado sua esposa, porque eu estou tão feliz no meu casamento. Ela falou, é mesmo? Eu falei, sim, eu descobri como ter um excelente casamento. E ela falou, é mesmo? E esse criou curiosidade nela, ela começou a me perguntar. Então, eu evitei uma situação perigosa e eu despertei curiosidade. Eu passei a maior parte da viagem compartilhando Cristo com essa mulher. Então, esse que a gente tem que achar isca para achar aquela pessoa que tem interesse. Isca é uma palavra difícil, né? Eu estava vendo a Erika. Ok, o processo de evangelização. Você apresenta a pessoa autêntica de Jesus Cristo. Eu coloquei isso porque os africanos veem a coisa como evento. E essa coisa mostra o processo. Que essa pessoa, ele é fechado e o pecado, ele tem que entender o que é o pecado. O que é pecado? Pecado não são as ações. Pecado é o estado, a condição do pecado. Jesus falou que o Espírito vai convencer a pessoa do pecado, em João 14. E vai convencer da justiça, da santidade da pessoa de Jesus e do julgamento. Ele falou porque o Deus desse mundo é julgado. Jesus falou que o Espírito convence pecado, justiça e julgamento. Quando a pessoa entende isso, ele precisa de um Salvador. Ele vai precisar, porque se a pessoa não é convencida do pecado, justiça e juízo, você fala, você quer aceitar Jesus? Pode ser, né? A pessoa não está sentindo necessidade de Jesus, mas quando chega, ele conhece o peso do seu pecado, ele vai saber imediatamente, saber justiça e julgamento, e ele vai sentir a necessidade para Salvador. Daí, a pessoa vai começar a aprender sobre essa pessoa de Jesus. Quem é Jesus? É importante porque Jesus é o Evangelho. Então, a pessoa precisa saber alguma coisa. Essa é a razão que usamos 7 sinais. Arrependimento não é simplesmente melhorando minha vida, reformando minha vida, mas é uma mudança das coisas interiores da vida da pessoa. Você tem a graça. Muitas pessoas, esse é um conceito, essa razão que eu fiz aqueles 9 contrastes de Lucas, porque graça é um conceito tão difícil para aprender. Eu estava falando com um pastor brasileiro esses dias que a igreja é bem brasileiro, ele falou que a igreja é bem instruída, mas ele falou que eu percebo que as pessoas não entendem a graça de Deus. E é muito importante entender isso, porque o contrário da graça é mérito. E é como eu e Lisa acabamos de terminar o livro de Jó. Os livros de Jó, os amigos falaram, olha, você peca, você vai ser punido. Você faz o certo, Deus vai abençoar. Pronto. Essa é a lei da retribuição. E essa é a lei da religião. Mas o livro de Jó comprova que isso não é verdade, que essa coisa, às vezes Deus usa as dificuldades para abrir nossos olhos. Então, a graça é completamente contrário desse conceito. O contrário da graça é mérito, é você fazer obras para merecer o favor de Deus. E a fé é quando a pessoa para de confiar na sua capacidade de agradar a Deus e confiar somente em Deus. Então, esse é o processo de evangelização. Alguém tem pergunta aqui? Não esqueça de abrir a microfone se você tem pergunta. Pastor Bruce? Sim.
Esses pontos que o senhor colocou ao nosso conhecimento, ele se refere justamente logo após quando se descobre o contato. É isso? Sim, quando a pessoa, você descobre uma pessoa que tem interesse, você convida a pessoa, começa a estudar. O primeiro estudo do propósito da vida trata essa questão de justiça. O segundo estudo trata pecado. O terceiro estudo trata julgamento, que fala sobre o que acontece quando a pessoa morre. A necessidade do Salvador é o quarto estudo. Aí a pessoa de Jesus, os 7 sinais e também as conversas. E os últimos 3 estudos do propósito da vida é sobre arrependimento, graça e fé. E que eu queria falar com as pessoas da África, que eles entendem, que o evangelho, que às vezes que eu faço isso, eu pego mão cheia de milho. Eu falo, o que você acha do método de evangelismo? Porque o evangelho é várias sementes. Aqui eu tenho 9 sementes. Então, eu coloco 9 sementes na minha mão. E eu faço assim, pega, aceita Jesus agora. Como é que ele vai processar toda coisa? E que eu falo, é muito bom de cada semana você chega e implantar uma semente para ter certeza a pessoa entende o evangelho. Sabe o que acontece? Eu vou colocar a realidade das igrejas. As pessoas aceitam Jesus sem nascer de novo. Então, o que acontece? O pastor cobra para essas pessoas viver uma vida santa, que não são capazes de fazer isso. Isso cria hipocrisia, que a pessoa vai esconder essas coisas. Tem pergunta? Sim. Abre o microfone. Eu queria perguntar uma coisa sobre os 7 sinais. Daquele que entendi, pastor, hoje, né, os da igreja se baseia muito nos 7 sinais que estão no Evangelho de João. Eu entendo a diferença entre os outros 3 evangelhos, que são aqui em Itália chama sinóptico, que tão parecido, e que falam sobre aquilo que é o reino de Deus. O Evangelho de João fala mais sobre a vida de Jesus. Mas agora você falou de explicar, de apresentar aquela que é a pessoa de Jesus e falar sobre os 7 sinais. Mas por que? Eu queria entender, porque até agora não perguntei para ninguém por que os 7 sinais e não os outros que estão em outros evangelhos. Ok, primeira coisa, eu vou colocar isso. O livro de Mateus, a visão do Mateus, ele falou para os judeus e ele queria mostrar como Jesus cumpriu profecia, como ele era o rei que chegou e foi rejeitado, o reino foi rejeitado. Tem muita coisa sobre esse aspecto de apresentar como rei e ser rejeitado. Mas ele tem alguns 60, se eu não me engano, profecias que Jesus cumpriu lá. Marcos era escrito para os pobres romanos em Roma. Então, os romanos gostaram muito das ações. Eles não estavam tão interessados em que a pessoa falou, mas ele contou uma história mais breve. Lucas, ele escreveu para os gregos, e os gregos queriam as palestras, o que Jesus ensinou. Tem muito ensinamento em Lucas que não estão nos outros evangelhos. Mas João, ele teve 2 propósitos. Número 1, ele queria mostrar que Jesus é Deus. E cada um dos 7 sinais mostra um aspecto diferente da divindade de Jesus. E João falou, no fim do livro dele, ele falou, olha, muito dessas coisas que Jesus falou, se eu ia escrever tudo que ele fez, eu acho que todos os livros não incluí. Esse é versículo João capítulo 20, versículo 30 e 31. Esses são chaves. Ele falou que muitos outros sinais, então, Jesus fez na presença dos seus discípulos, que não estão escritos nesse livro, mas esses aqui foram escritos para que você crê que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo que você tenha vida no nome dele. Então,
a gente escolheu esses 7 sinais porque João, ele estava contando a história de Jesus para alguns 60 anos já. Porque foi escrito no ano 90, Jesus morreu na faixa do ano 30. Então, João contou e pegou as histórias que ele mais gostou, que ilustrou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, que ele é Deus mesmo. E que a pessoa daí, e você pode ver em cada sinal, é uma resposta de fé em cada pessoa. Esse foi muito importante. Eu lembro o pastor Nonato, lá de Nova União, falou como as pessoas falaram para ele muitas vezes, eu não sabia que era fé. E tem muita confusão no Brasil sobre aquela palavra fé. Então, é muito importante para esclarecer isso. E os sinais funcionam para isso. Então, a gente escolheu esses aqui porque João escolheu para propósito evangelístico. Boa pergunta, obrigado. Oi, Bruce. Outra pergunta? Sim. Deixa eu falar rapidamente uma coisa que me ajudou muito sobre essas ferramentas. Eu lembro, por exemplo, na minha conversão, alguém me falou um trecho bíblico e me falou de algumas verdades e depois me perguntou se eu queria ir para o céu. Quem que não quer ir para o céu, né? E eu disse que sim. Então, bastava levantar a mão e ir lá na frente orar por mim. Então, eu era uma nova criatura. Só que isso me levava a ter uma vida infeliz e com medo da morte, né? Até que o Senhor usou da sua graça para me trazer clareza. Então, você falou muitos convertidos que não entenderam o Evangelho, né? E esses que não entenderam o Evangelho não evangelizam. E eu creio que esse talvez seja um dos grandes necessidades, dos grandes problemas da igreja, de pessoas que querem evangelizar sem entender o Evangelho. E se a gente não entender esse processo, essa verdade, pecado, justiça, juízo, né? A pessoa de Jesus, graça, então eu me prendia para tentar compartilhar, decorar um plano de salvação. Joga para cima da pessoa um plano de alguma coisa que nem eu mesmo tinha processado da minha vida. Estou falando isso porque foi importante para mim. Talvez ajude alguém a pensar sobre isso. Talvez esse não foi a minha dificuldade, talvez a dificuldade de muitos, né? Que viveu por anos sem entender o Evangelho, embora alguém tenha falado uma verdade, mas que não havia feito sentido para a minha vida. Falou parte da verdade, mas você não pegou toda a verdade, né? Sim, sim. Pois Verdade. Sim. É o Edmar. Bruce, eu participei de um estudo semana passada sobre o terceiro sinal, né? E foi interessante que a igreja do Brasil, eles acham, né, que a fé é um ato merecedor. E eu enfatizei no estudo lá que as pessoas acreditam que Deus abençoou suas vidas porque Deus aprovou a fé delas. E muitas pessoas também acreditam que as bênçãos de Deus vêm através da fé, como se a fé fosse um ato merecedor de tal benefício. E é importante enfatizar que aquele homem foi curado não por causa da sua fé, mas apesar da ausência de fé, Jesus se manifestou mais uma vez como Deus no terceiro sinal. E o processo de arrependimento e fé, eu falei que arrependimento e fé não são meios para conseguirmos o favor de Deus, mas eles são uma confissão da nossa incapacidade de ganhar o favor dele por meio da nossa própria força ou desempenho. E é interessante o terceiro sinal. A coisa que os pentecostais creem, e eu acho isso muito popular, esse pensamento no Brasil, é que se eu desejo alguma coisa, isso é fé, e eu posso criar uma realidade através da minha fé. Por exemplo, eu não tenho carro, mas se eu tenho fé, essa realidade vai chegar, eu vou criar uma realidade. Eu estou com câncer, mas se eu tenho fé, eu vou ser curado, porque eu posso criar essa nova ideia. E eu estou escutando uma coisa de A.W. Tozer agora,
E ele falou uma coisa que eu acho muito importante, que ele falou, fé não cria nada. Fé é confiança naquilo que é real. Jesus está ao meu lado aqui, mas eu não estou vendo ele. Mas eu creio que na realidade daquilo, eu não criei a presença de Jesus aqui com minha fé. Eu estou simplesmente afirmando uma realidade que ele prometeu e ele falou na palavra que está comigo até o fim do século. Então, eu tenho confiança naquilo, mesmo que eu não possa ver. Eu não estou criando uma realidade com minha fé. Que eu sei que o tempo vai voando aqui, eu quero entrar no primeiro estudo aqui. Mas eu coloco aqui, quando a pessoa chega no fim desse processo, ele entende arrependimento e graça, ele tem que responder arrependimento e fé. E o que acontece, você que me conhece, esse é o desenho que eu gosto muito, o homem interior é crucificado. Jesus não somente faz uma reforma, minha vida não precisa ser reformada, eu precisava uma vida nova. Então, o velho vida, velho Bruce era crucificado com Cristo, conforme Romanos capítulo 6, foi sepultado conforme Romanos capítulo 6, porque morreu e ressuscitou uma pessoa nova. Esse é o novo nascimento. Eu estava em Uberlândia, eu estava muito cansado, estava indo para encontrar com Pedro lá em Campinas, e eu estava muito cansado, e era uma moça ao lado de mim, e eu falei para ela, olha, ela me perguntou, começou a falar, ela percebeu o meu sotaque, falou, você é de onde? Eu falei, eu moro aqui em Uberlândia. Não, mas aquele sotaque, você é de onde? Eu falei, olha, eu sou dos Estados Unidos. É mesmo? Por que você está no Brasil? Eu estou ensinando a Bíblia. E ela estava querendo demais dormir, porque eu estava assim, ela falou, você é evangélico? Eu também sou evangélica, eu vou para estudo bíblico na casa do meu pastor toda hora, e eu vou para a igreja, estou lá 4 anos, Eu falei, puxa, que bom, né? Você pode explicar o novo nascimento para mim? E o semblante dela caiu, ela falou, o quê? Eu falei, o novo nascimento? Eu falo, nunca ouvi falar do novo nascimento. Jesus falou, se você não nascer de novo, você jamais pode entrar no reino do céu. É mesmo. Mas eu nunca ouvi sobre isso. Eu expliquei essa coisa, esse desenho aqui para ela, de como o novo nascimento que Cristo faz para nós. Ela fala, puxa, isso é muito legal, vou perguntar ao meu pastor sobre isso. É bem capaz que o pastor não entendeu o novo nascimento também. Mas esse é o novo nascimento. Continuando aqui, porque eu tenho isso aqui. Eu fiz uma coisa errada aqui. Ok. Não, é isso mesmo. Eu coloquei a coisa que eu queria apagar. O processo discipulado é assim. Olha, essa pessoa está em Cristo. Essa é uma coisa que alguém que fez uma mensagem para mim deve ver essa coisa aqui. Quando as pessoas estão em Cristo, sua vida é colocada dentro dele. E Cristo é mais forte do que o mundo espiritual. O Cristo está mais forte do que qualquer um. E a coisa que quando eu entro em Cristo, eu estou com ele permanentemente. Eu não posso perder minha posição. Eu estou realmente firme naquela coisa. Eu sou parte da família de Deus. Eu estou perdoado. Essa coisa que são as verdades. É importante afirmar a pessoa nisso, porque o inimigo cria essas dúvidas. Você não mudou nada. Você é a mesma pessoa. Você ainda é escravo do pecado. Você é fraco. Você é inútil na palavra de Deus. Né? Ninguém pode te usar. Então, o que acontece? A gente acaba acreditando muitas mentiras. E é muito importante para a gente saber da nossa posição em Cristo, de saber que nós estamos já assentados nos lugares celestiais, como fala em Filipenses 2, ou Efésios capítulo 2. Mas daí, essa pessoa nota, ele está fazendo musculação lá, a gente leva a pessoa a caminhar com Cristo através da prática de disciplinas espirituais. Quer dizer, não é só a leitura bíblica,
Mas uma coisa que eu me arrependo é discipulado de não ter ensinado e feito com as pessoas, de ver a coisa de mostrar como ler a Bíblia. Eu lembro que várias situações lá que eu fiz isso, eu chamei a pessoa para orar comigo por 1 hora. A pessoa nunca orou por 1 hora. Eu não ensinei através do exemplo, porque a pessoa lê a Bíblia, a pessoa começa a ler como qualquer outro livro. Ore. Eu era católico, eu rezei, eu vou rezar agora como eu rezei como católico. E a pessoa não sabe de praticar as disciplinas espirituais, de a obediência no poder do Espírito Santo, a intimidade, de levar aquela pessoa de saber que uma verdadeira obediência não é pela minha força, mas a dependência da presença do Espírito Santo e a presença de Deus na minha vida. E, claro, a última parte é a multiplicação. Deus está fazendo discipulado e você vai discipular as pessoas, não para só ficar sentado no banco da igreja, mas que eles vão levar a material. Essa razão que eu falei semana passada sobre aquela foto da Nova União, onde houve 6 gerações. Essa coisa que nós devemos ter é de multiplicar as gerações de pessoas. Ok? Alguém tem uma pergunta sobre esse desenho aqui? Esses são os 4 áreas que eu levo discipulado, que eu creio que é importante. Pessoas saber sua posição, praticar as coisas de alimentar a si mesmo, andar pelo Espírito e multiplicar. Bruce, Oi. quando você fala a questão da posição em Cristo, né? Às vezes acontece nas igrejas, pessoas que têm algumas dificuldades, a gente não vê mudança, às vezes, de vida na vida da pessoa, continua nos mesmos erros, naquela velha vida. Isso pode ser porque ela ainda não entendeu a sua posição em Cristo, porque às vezes a gente confronta, a pessoa diz que é cristão, que é crente, né? Mas a vida ainda não mostra. Primeira coisa, se não na mostra da vida, é 2 coisas. É falta de discipulado ou a pessoa não é convertida. Então, a maneira é de começar a estudar a Bíblia com aquela pessoa. Você vai descobrir qual é a realidade. Mas tem muitas pessoas que têm uma falsa segurança. E se você lê eu estou tentando lembrar se era o 3º estudo do Alicerce Firme, mas um dos primeiros estudos é baseado em 1 João. 1 João João escreveu o livro de João para que você crê que Jesus é o Cristo e crendo ter vida em seu nome. Mas em 1 João, capítulo 5, ele falou que essas coisas eu vos escrevi para que vocês... Então, basicamente, João está falando assim, se você é nascido de novo, você vai estar crescendo no seu amor. Você vai estar crescendo na sua obediência. Você vai estar crescendo nessas outras áreas. E essa razão que 1 João foi escrito, e um dos primeiros estudos é isso, para levar a pessoa a fazer uma avaliação. Cristo mesmo entrou na minha vida ou não? Isso é importante. Então, aquele em Cristo, a gente não quer dar uma falsa segurança, porque tem muitas pessoas na igreja dos irmãos que falam assim, 10 anos atrás eu aceitei Jesus na minha vida. Minha vida não mudou, mas eu sou salvo pela graça. Essa é uma falsa segurança. Mas se a pessoa é verdadeiramente convertida, aquela pessoa vai estar crescendo. E discipulado é de colocar a pessoa numa posição para crescer. Respondi a pergunta bem? Então, respondeu. Obrigado. Esse aspecto de avaliar a realidade da sua salvação é importante. Ok, alguém me perguntou sobre o grupo pequeno, família espiritual. Tá vendo isso? Tem uma pessoa não convertida lá. Ele está no vermelho lá na esquerda. Mas você deve, quando a pessoa está estudando a Bíblia ou já se converteu, de incorporar eles numa pequena comunidade espiritual. Porque se você começa a levar para o culto da igreja, o que acontece? A pessoa vai ficar assim, com braços cruzados, só escutando. Mas que você quer que a pessoa se envolver no corpo de Cristo. Isso é importante.
Então, essa é a razão que eu falo, a prática dos uns dos outros. Tá vendo essas pessoas? O ministério não é centralizado no líder. O líder deve conduzir a coisa, mas deixar a percepção ou a participação. Eu acho um dos melhores grupos que eu fiz. Eu não sou bom em liderar um grupo assim, porque todo mundo sabe que eu gosto de estudar a palavra de Deus, eu conheço as coisas. Eles falam, qual é a resposta, pastor? Fala pra gente, né? Então, eu prefiro ficar... eu não sou muito bom em ser o líder do grupo, mas eu liderei um grupo que foi excelente. Era o grupo de Sendo Um em Cristo. Era para casamento. E a gente era de diferentes igrejas. Dois casais eram de Vineyard, 3 eram da Batista, 2 eram da Igreja dos Irmãos. E a gente se reuniu para estudar sobre casamento. E até hoje, eu estou falando, esse vem de 35 anos atrás, a gente ainda se reúne quando a gente está nos Estados Unidos, na nossa casa. Mas a coisa que foi o melhor, sabe como eu sabia que era um bom grupo? Porque um amigo meu entrou para a primeira vez, eu não conhecia ainda. Ele entrou no grupo lá e depois de 15 minutos ele falou, hey, quem está liderando esse grupo? E eu falei, sucesso. Porque ele não percebeu que eu estava liderando o grupo, porque todo mundo estava participando, edificando uns aos outros. Esse que é o ideal. Esse é o corpo de Cristo, está nesse lugar aqui. A razão que nossos cultos são tão passivos é porque a gente não tem esses grupos onde é a prática dos uns dos outros assim. Ok, alguém tem uma pergunta sobre isso? Puxa, eu estou dando muita coisa para vocês, mas eu estou colocando o discipulado no contexto. Sim. Gostei do que você falou. Então, isso aqui ele deve ser o reflexo do que deve existir na igreja, né? Como você falou aí. Sim. Sim, é verdade. Esse deve ser... eu lembro, eu brinquei com as pessoas de Campinas lá. Outro dia eu estava dando estudo lá com eles. Eu falei, eu gostei demais do culto de vocês. Mas o culto, eles sentaram na sala do Pedro lá, um monte de gente estava lá. E eu comecei, Pedro falou, Bruce, você faz a pregação. Então eu li o versículo, eu expliquei o versículo, e alguém falou, ei, Bruce, eu tenho uma pergunta aqui, e me interrompeu. E daí o outro falou, é muito legal que Bruce está falando aqui, porque essa semana eu fiz isso. Eu tinha que completar minha mensagem. Mas o momento que eles construíram o prédio, as pessoas começaram a se calar mais. Como ficar passivo e olhando para as coisas que acontecem. Isso acontece demais. E eu até falei para um amigo meu africano, ele estava meio pedindo oferta para construir uma barraca lá para uma igreja que ele está fundando. Eu falei, olha, deixa eu falar alguma coisa. Eu já vi o prédio estragar muitas igrejas, porque eles param de fazer isso que está no desenho aqui e começam a simplesmente esperar para o pastor pregar para eles e os músicos tocar para eles. Então, esse é a igreja. A gente ensina nossos discípulos como participar na igreja no contexto assim. Outra pergunta? No caso, pastor Bruce, eu queria perguntar, né? Esses grupos pequenos que se formam aí entre vocês, entre pessoas normais ou são guiadas pelos líderes? Porque aqui na Itália, esses grupos pequenos são feitos somente com os líderes, com pastores, e somente eles trazem a palavra. E, no momento, ninguém tem a coragem depois de corrigir, de dizer, olha, isso está errado, porque fica todo mundo com medo. E quando a gente caiu em dois tipos de igreja, uma era assembleia, a outra era muito livre, uma cria só no amor de Cristo, a outra era muito pentecostal, era tudo, em nome de Jesus sai, e então Deus deu o discernimento que não era nenhuma nem outra, né? No caso, como se deve comportar uma pessoa nesse caso? Nós passamos por aqueles que estamos perdidos, nós estamos sem direção, nós estamos sem Deus, para eles, né? Mas a gente sabe que a gente está buscando, a gente não parou de buscar. Mas no caso, como funciona aí nas igrejas dos irmãos?
É entre irmão mesmo? Nós estamos ainda no processo de que eu acho que essa razão que eu estou muito feliz para poder falar com essa nova geração aqui, porque eu gostaria que a gente implementa isso mais, mas eu vou mostrar aí Romanos capítulo 1, versículo 11. Minha Bíblia, eu tenho uma Bíblia em português que eu deixei na África, e eu só estou com inglês aqui, infelizmente, mas você pode, eu vou traduzir para você. Ele fala no versículo 11, porque eu tenho desejo ardente para estar com vocês, para que eu possa compartilhar o dom espiritual com você, que vos seja estabelecido, enraizado em Cristo, né? Em versículo 12, isso é que eu seja encorajado junto com vocês quando eu estou entre vocês, cada um de nós pela fé dos outros, sua fé e minha fé. Paulo falou para essa igreja em Roma que ele falou, eu quero chegar, mas eu tenho certeza de alguma coisa, mesmo que vocês são novos cristãos, eu vou ser edificado por você. Então, se você olha nessas igrejas que você está falando, Érica, que fala, olha, eu sou o pastor, ninguém aqui é capaz de edificar minha vida, porque eu conheço todas as coisas assim, eu sou o mestre assim. Mas eu vou te falar, eu já fui nos grupos menores da Igreja dos Irmãos de Belém, onde pessoas me cobraram de algumas coisas e falam, Bruce, isso que você falou não é verdade. Você não deve pensar assim, você está trabalhando demais, você tem que descansar. Então, eles me corrigiram. Olha Romanos capítulo 15 agora. E se a gente tem essa mentalidade que só o pastor pode liderar, uma pessoa que é o líder é para conduzir a discussão entre as pessoas, a conversa. Em capítulo 15, versículo 14, e acerca de vocês, meus irmãos, eu mesmo estou convencido que vocês mesmos são cheios de bondade, vocês têm a atitude certa, cheios de conhecimento e capaz de admoestar uns aos outros. Paulo falou isso, ele falou, olha, cada um de vocês, mesmo que vocês são novos na fé, vocês são capazes de edificar as pessoas um ao outro dessa maneira. Então, Paulo não está falando, espero eu chegar aí e todo mundo vai ser edificado. Não, eu tenho o dom espiritual que é importante para vocês, mas vocês vão me edificar e vocês mesmos são capazes de edificar uns aos outros. Para mim, esses versículos descrevem isso que estamos falando aqui. E parte do discipulado é de ensinar a pessoa a conduzir na igreja, se conduzir na igreja. Então, esse tipo de coisa é que é o ideal, um pequeno grupo assim. Ok, eu não sei, em um momento eu esqueci de pagar essa coisa aqui. Ok, treinamento de líderes é assim. Você tem, normalmente o que acontece, nota aquele azul na esquerda lá, que você pode ver que ele tem muita compaixão para as pessoas, e você deixa, o ideal é deixar diferentes pessoas conduzir a reunião, e você começa a ver, essa pessoa tem o dom. Eu vi um homem lá em Uberlândia, ele era excelente em conduzir o grupo lá. Ele levou as pessoas a participar. Eu não sou tão bom em levar as pessoas. Eu fiz uma coisa na África que foi legal. Eu vi que eles não estavam entendendo esse uns aos outros. E que eu fiz, a Lisa fez um corazinho vermelho de pano assim. E eu falei, a gente vai fazer o seguinte, eu vou começar e eu vou expressar o amor para com um irmão, uma irmã, por algum motivo assim. Então, eu peguei o coraçãozinho e eu falei, irmã, eu admiro muito da maneira que você serve os outros. Eu expressei com Martina algumas coisas e ela ficou muito feliz e ela pegou o coração e ela levou para outra pessoa. Eu amo esse irmão aqui por causa disso aqui. E eles ficaram passando o coração entre eles e todo mundo estava chorando, feliz. Eu dei um estudo de 4 minutos lá, aquele estudo.
o 45 minutos era eles aplicando João 13, 34, 35, de amar uns aos outros. Eu falei que agora vocês estão praticando a igreja, porque eles estavam edificando uns aos outros. Então, eu criei essa coisa para fazer isso. Mas a pessoa que é o líder, a gente treina a pessoa em conhecimento, mas discipulado não é só conhecimento. O problema que eu tenho nos seminários na África é tudo na cabeça da pessoa, é conhecimento. Mas a gente tem que desenvolver o caráter, a intimidade com Deus, o andar, a vida espiritual e a capacidade, a prática na vida da pessoa. Como é que ele vai praticar e fazer as coisas na prática? Então, quando a gente treina líderes, a gente dá a capacidade, caráter e conhecimento da pessoa. Ok? Essas são as coisas, sendo em Cristo, que, desculpe, esse retrel. Eu fiz uma coisa de 60 lições para preparar líderes na igreja local, porque nós queremos uma pluralidade de líderes. Ok? Essas são coisas assim. Momento. Ok, quando o corpo de Cristo começa a crescer e tem várias células, vários grupos pequenos, o que acontece? Esses grupos daí vão começar a gostar de estar juntos. E esse é importante porque a igreja, os grupos pequenos devem continuar a existir e trabalhar na vida das pessoas. Agora, esse que nós queremos, olha em Efésios capítulo 4, é muito importante esse trecho aqui que eu vou ler para você. Efésios capítulo 4. Eu penso em Hamilton, não vou falar que foi, mas eu penso em você cada vez que eu leio Efésios 4, a segunda parte, porque você fez um comentário sobre não sei se você lembra, versículo 25, quando você falou, então, por isso, você falou se o pregador tivesse lido esse versículo, duas palavras, ele podia pregar melhor. Mas a coisa que eu queria chegar, versículo 11, ele falou, e ele, Jesus, quando ele ressuscitou, deu para a igreja alguns como apóstolos, são missionários, outros como profetas, pregadores, exortadores, outros como evangelistas, que treinam os outros e mobilizam a igreja, outros como pastores, que oriente e dá visão, e mestres, que ensinam a palavra. Por quê? Então, está vendo esse aqui? Olha na coisa aqui. Jesus deu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por quê? Para equipar, versículo 12, para equipar os santos para o trabalho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, os santos são os cristãos. E o que acontece é que a edificação dos santos não é para os pastores. Esse versículo é bem claro, porque, número 1, tem vários pastores, tem vários apóstolos, tem pelo menos 10 líderes conforme essa igreja aqui, com esse versículo. E quem tem a responsabilidade para evangelizar? Os líderes é para equipar. Mas o que acontece? Eles puxam o ministério para si mesmo, em vez de entregar o ministério nas mãos das pessoas da igreja. Isso é muito importante de saber esse versículo aqui. E ele falou aqui, ele falou para equipar os santos, versículo 13, até chegamos à unidade da fé, doutrina, que nós temos conhecimento que a Bíblia fala. O conhecimento ou intimidade com o Filho de Deus. E daí a igreja vai ser madura. Então, uma boa igreja vai ter uma pluralidade de líderes que vão equipar as pessoas para fazer o ministério, a edificação do corpo de Cristo. Esse versículo é muito importante para essa visão da igreja. Os líderes não é para fazer o ministério. Os líderes é para treinar as outras pessoas para fazer o ministério. Esse, como Jesus falou sobre liderança. Então, Jesus chamou os discípulos estavam brigando entre eles e tudo. Ele chamou sabes que os governadores e os povos os dominam e os que maiores exercem autoridade sobre ele. A ideia é de em cima, eles estão em cima das outras pessoas.
Então, o que acontece? Esse é o modelo. Você pode ver que o pastor, todo mundo está lá para apoiar o pastor. Mas ele fala, não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Então, você pode ver o pastor, em vez de todo mundo apoiando o seu ministério, um bom pastor está apoiando o ministério de todas as pessoas da igreja. Essa coisa que é importante de ver isso. Eu estou aqui para trabalhar para o sucesso do ministério de cada um de vocês. Eu quero ver vocês fazer mais do que eu. Quero ver vocês andar melhor com Deus que eu. Eu estou aqui para te servir, de me dar para vocês. Mas esse que eu coloquei esse desenho a última vez, eu inventei esse desenho aqui, eu gostei, eu achei na internet. Mas o que o pastor tem que fazer? Tem um pastor que é o líder. Ele tem que organizar o culto, fazer evangelismo, liderar a família espiritual, aconselhar as pessoas, fazer a administração da igreja, fazer faxina, todas essas coisas. Mas o que acontece? A coisa mais importante para fazer, que é discipulado e treinamento, cai da caixa dele. Ele está sobrecarregado e ele não tem tempo para fazer o que é mais importante. O mais importante é discipulado e treinamento. E ele não tem tempo para isso, porque a igreja sobrecarrega o líder. Ok? Alguém tem uma pergunta aqui, um comentário sobre isso? Por que esse não está funcionando melhor na igreja? Eu quero que você, Érica e Giordano, saiba disso, que nós não estamos perfeitos nessas coisas aqui, mas esse é onde estamos caminhando. Estamos aprendendo. Mas por que nós não estamos vivendo essa realidade? Porque estamos ainda faltando um bom discipulado que explique esses princípios da igreja. É importante isso. Alguém tem uma pergunta aqui? Pode falar, Jameli. É interessante observar que a gente naturalmente tem essa tendência de empurrar às vezes as coisas do pastor, né? Acredito que muitas vezes é baseado pelo medo de errar, né, na área de evangelismo, de aconselhamento, do ensino, e ser corrigido, né? E acho que a gente tem muito isso muitas vezes. Por isso que a gente não tem para evangelismo, para estudo bíblico, para ensino. Mas acredito que a gente deve lembrar que isso é um processo de aprendizado, né? A gente não chegou perfeito, né, para servir na igreja, né? A gente está crescendo a cada dia. E o dia que a gente vai ser perfeito é quando Cristo vier, né? Verdade. Acho que o ponto inicial disso é a gente parar, às vezes, de só olhar para aqueles que estão um pouco mais à frente, né? Achar que só eles são capacitados. Mas olhar apenas assim, eu quero aprender com ele para um dia chegar com ele, tá? Então, se colocar na prática para servir, para estar engajado, né? Acredito que isso ajuda. E eu acho interessante que eu vejo um pouco o pequeno grupo que a igreja tem iniciado, na verdade, ainda, mas no pequeno grupo muitas vezes acontece que as pessoas esperam do líder para falar, para ensinar, e quando se abre para perguntas, fica aquele silêncio, né? Não está um pouco aqui na aula. Mas acho que também nesse sentido, esse medo da gente de errar. Muitas vezes falar alguma coisa, talvez que não seja bíblico. Mas a gente perde a oportunidade de aprender, de fato. Né? Muito... Bruce, pode falar. Eu gosto de Efésios 4:11, é que uma igreja equilibrada e madura, ela possui uma pluralidade de líderes. Os pais têm visão de que a igreja. E o Nonato, ele estudava a Bíblia comigo e o estudo bíblico, ele mandava reforçar o estudo. Então é interessante que nunca ele ficava regado, mas ele dava para cada um. Ele preparava os materiais, fazia para nós. Está aqui, o material é comigo. Os estudos bíblicos é com vocês. É interessante, Efésios 4, a responsabilidade de cada um. Você levanta um assunto muito importante, porque esse é falso que eu vou falar. Eu sou o pastor e eu posso fazer melhor do que qualquer outra pessoa.
Então, eu não confio no Espírito Santo agindo na vida dos meus irmãos aqui. Então, eu tenho que fazer. E ao mesmo então, o pastor tem medo de deixar nas mãos da pessoa. Por quê? Porque ele não confia no Espírito Santo agindo na pessoa. Por outro lado, eu estou no outro lado. Puxa, eu fazer alguma coisa, mas eu não estou treinado, não estou formado, não estou capacitado. E eu falho de confiar na presença do Espírito Santo na minha vida. Eu creio que observando Nova União, uma coisa que eu admiro muito sobre isso é que as pessoas não se importaram com falta de treinamento. Eles acreditaram no Espírito Santo trabalhando a sua vida. A coisa que é muito importante de ter uma paixão para Deus. A gente tem uma paixão de amar Deus, de andar com Deus, de viver a presença de Deus. E essa pessoa é capacitada. Eu gosto muito que em Atos capítulo 4, quando João e Pedro estavam lá, eles falaram uma pregação incrível e os fariseus ficaram olhando lá que esses homens iletrados, sem nada de formação, falam assim. Mas eles notaram que eles estavam com Jesus, né? Essa foi a diferença. Estava com Jesus. Então, a gente tem que chegar ao ponto de confiar na presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Olha, eu estou vendo que tem mais ou menos entre 25 e 30 de vocês aqui. E eu creio uma coisa, vocês são muito mais capacitados que muitos líderes africanos. Vocês podem fazer muita coisa. E eu estou tentando dar essa mesma confiança, paixão para as pessoas na África. Essa é como a igreja organiza aqui. Por que 5 pessoas aqui embaixo? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Por que eles estão embaixo? Porque eles estão apoiando os ministérios da igreja. Evangelização, discipulado, família espiritual, treinamento de pessoas e a celebração. Eles não estão liderando essas coisas. Eles estão apoiando as pessoas que estão liderando isso. O que acontece é através do treinamento e direção, mas as pessoas da igreja estão liderando isso. Se você fala com Soares, ele tem isso lá esse desenho lá no escritório dele, lá atrás, quando você fala com ele, você pode ver esse desenho. Neviston fez uma grandona banner para mim. Eu levei para a África, tá em português, mas está pendurado na parede lá na África. E Neviston colocou no quarto dele para lembrar, esse é meu alvo, é de apoiar isso. Esse é o ideal, né? Que eu gostaria de falar que a gente tem, que nós precisamos na igreja dos irmãos que mostra essa realidade, que vai ser um modelo. Você vê como essa coisa funciona. Bruce. Sim. Eu queria falar uma coisa que eu estava lembrando agora, que você falou muito hoje sobre o União, né? A Nova União. E uma coisa que está muito no meu coração hoje, que hoje está fazendo 1 ano, né? Da partida do nosso líder, do Nonato. E no dia do velório, eu lembro que muita gente ficava falando, comentando, e eles não sabiam que eu era lá da igreja, pessoas de fora que estavam lá no velório, e eles falavam, e agora esse pastor morreu, e quem vai ser agora? Ele não treinou nenhum pastor para ficar no lugar dele. Que eles não conheciam, né? Mas lá no meio tinha muitos líderes que ele tinha preparado, que ele tinha discipulado, que estavam com Deus no coração e com amor tão grande por ele e por Jesus que eu ficava imaginando, eles não sabem que ele não deixou um líder, ele deixou vários líderes. Ele treinou vários líderes. E depois da partida dele, eu vi que se levantou muitos líderes que estão no trabalho, estão fazendo
os estudos, continuando os estudos da palavra com cada pessoa que já estava estudando, e outros estudando uns com os outros. E a igreja não parou, porque a igreja é viva e a igreja é enraizada com Cristo, né? A igreja é as pessoas que têm realmente o Espírito Santo de Deus nas suas vidas, habitando. E aí veio, logo em seguida, veio a pandemia, né? E aí as pessoas estavam muito focadas, e agora quem vai pregar lá no prédio? Aí os líderes se reuniram e cada semana um levava mensagem, aí depois veio a pandemia e fechou os prédios. Aí eu achei muito legal, porque o nosso líder tinha treinado a igreja na palavra, né? E eu pensei, agora a igreja ela vai viver o que realmente o nosso líder sonhou, de não estar focada só no prédio, né? Ele sonhava com isso, e hoje eles estão, a igreja está, muita gente que não conhece o que é a igreja, olha para o prédio e pensa que está fechado, mas não está. As pessoas estão reunindo, estão se relacionando diariamente, se encontrando uns com os outros, sabendo tudo o que está acontecendo uns com os outros, as suas dificuldades, as suas lutas, né? Então, era isso que eu queria dizer, que o que eu tenho aprendido sobre líder, sobre a igreja, sobre o discipulado, é essencial na vida de cada seguidor de Cristo que deseja viver uma vida cristã. Tem que ter o discipulado. Pois é, que essa é a chave para o discipulado. E como a questão que eu vou voltar dessa questão, pessoas aprendem através de envolvimento. Meu primeiro pastor sempre falou, pessoas, eu não sei se eu tenho figuras exatas, mas ele falou, pessoas vão lembrar 5% do que eles escutam. Vocês que estão aqui me escutando, você provavelmente vai esquecer até amanhã a maioria da coisa, mais que metade, 75% do que eu falei. Mas se você vê alguma coisa, você vai lembrar muito mais. Se você vê, escutar e escrever, você tem caneta, está anotando a coisa, você vai lembrar talvez 60%, 70%. Mas aquelas coisas que você bota na prática, você nunca vai esquecer. E essa razão que quando você joga as pessoas para o ministério e começa a fazer, você sabe como os comunistas fizeram? Eu achei muito legal que os comunistas fizeram. Eles iam pegar a pessoa para distribuir literatura de comunismo no lugar mais hostil contra o comunismo. Porque a pessoa aprendeu a se defender, ele joga a pessoa lá para os leões e a pessoa se vira lá. Por que a gente tem medo de enviar as pessoas para dar estudo com os outros? Por que a gente tem medo de devolver as pessoas? Os comunistas estão fazendo o que Jesus fez, basicamente. Jesus, ele teve um grupo de pessoas e tinha pouco treinamento, ele mandou eles para o campo. Eles voltaram, eles falaram, eles aprenderam ainda mais. Essa é a melhor maneira de fazer coisa, é de envolver as pessoas. Ok. A lição, primeira lição, o que é um discípulo? Se a gente vai, eu achei muito legal, alguém em Uberlândia me deu um livro e o diretor falou, olha, nós estamos fazendo muito convertidos, mas não estamos fazendo discípulos. Jesus nos mandou fazer discípulos. Então, essa vai ser a prioridade para esse ano. Eles voltaram um ano depois e falam, sabe uma coisa? A gente nunca definiu o que é um discípulo. Então, essa razão que eu joguei aquela pergunta para vocês, imagina qual é seu alvo. Fala para o líder, que é o tipo de perfil de um cristão legal. Eu gostei com o Edson uma vez, quando eu comecei a estudar com ele, ele falou comigo, eu falei com ele, ele é muito engraçado, eu falei, como está a sua vida espiritual, Edson? Ele falou, olha, eu estou frequentando os cultos, dando meu dízimo, estou bem espiritualmente. Se eu não estou indo para o culto, não estou dando dízimo, está ruim. Então, eu achei graça isso, porque basicamente o perfil que eu já vi, pessoa, bom cristão, é que não faz nada vergonhoso para a igreja, tá coisa desonesta ou imoral.
ele dá o dízimo, está em todos os cultos. Ele é excelente cristão. Mas eu não estou satisfeito com essa visão. A gente vai ver isso. Eu coloquei aqui o discípulo, uma pessoa que dedica sua vida para ser progressivamente conformado à imagem de Jesus. A gente quer fazer discípulos de Jesus Cristo. Isso significa que eles não só estão sabendo coisas sobre Jesus, mas eles estão realmente se tornando como Jesus através de intimidade com ele. Que lê isso todo mundo junto, se você não precisa desfazer o microfone. Um discípulo é uma pessoa que dedica sua vida para ser progressivamente conformada à imagem de Cristo. Ok, versículo-chave. Eu gostei dessa coisa aqui. Tendo encontrado, Barnabé encontrou Saulo, levou-o para Antioquia e por todo um ano se reuniram naquela igreja, ensinaram numerosa multidão. Eles se dedicaram para o discipulado. Você pode ver isso na outra parte de Atos. Ele falou, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamado cristão. E que eu entendo, essa palavra cristão era uma maneira de zombar deles. As pessoas do mundo deram esse nome. Era tipo pequeno cristão, cristinhos. E eles assumiram isso. Sim, esse é nosso objetivo, de ser como Jesus. E essa razão que a palavra cristão é que as pessoas que viviam como Cristo, eles podiam ver a diferença entre eles. Agora, você conhece a parábola de, eu vou ler assim em Lucas capítulo 14. É muito interessante porque Jesus definiu uma coisa importante sobre discípulos nesse trecho aqui. Agora, uma grande multidão estava acompanhando ele. Eu imagino que Jesus, nesse ponto, estava um pouco irritado com as pessoas que estavam chegando, porque ele sabia da falta de compromisso. E ele virou e falou para eles: se alguém vem atrás de mim e ele não nega seu pai, sua mãe e sua esposa, seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, sim, até sua própria vida, ele não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e chega atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Ok? Agora eu vou colocar aqui. Ele deu 4 parábolas nesse trecho, em realidade. Carregar a cruz é uma parábola, é uma figura. Construir uma torre é uma figura. O rei indo para a batalha é uma figura. E o sal é outro. Ele falou, se alguém desejar me seguir e não renunciar a pai, mãe, mulher, filhos, irmão, irmãs e sua própria vida. Se você não renunciar a essas coisas e você considera e valorizar essas coisas mais de Deus, você não pode ser meu discípulo. Esse é forte que ele falou. Ele falou, e qualquer que não toma sua cruz e vier após mim, o que fala? Não pode ser meu discípulo. Então, carregar a cruz, que pessoas falam, mas minha sogra é minha cruz que eu tenho que carregar, né? Mas a ideia de carregar a cruz, estou vendo pelo menos Edmar riu das minhas piadas, então que bom, né? Foi uma piada, né? Mas qualquer que não toma sua cruz e vier após mim, de tomar sua cruz é um instrumento cruel de morte. Então, quando ele fala toma sua cruz, não é somente um sofrimento, mas que você vai perder sua vida da maneira mais cruel. Em outras palavras, se eu valorizo a minha vida aqui mais do que qualquer outra coisa, daí eu não posso ser um discípulo de Jesus. Ele falou que de ser um discípulo de Jesus, você valoriza ele mais do que qualquer coisa. Então, ele falou uma coisa que está na sua apostila, que eu coloquei lá, que ele usou a palavra discípulo lá. Mas você sabia que a palavra discípulo é a mesma raiz de disciplina? Normalmente, quando você fala de uma igreja, a gente pensa que disciplina é de punir a pessoa. Mas quando a gente disciplina espiritualmente, nós estamos ensinando aquela pessoa.
quando nós corrigimos. Então, discípulo e disciplina são da mesma raiz. Então, que são os discípulos? Eu esqueci uma coisa, desculpe. Eu estava pensando que não pode ser meu discípulo. Eu falei das parábolas aqui. Eu esqueci de colocar isso aqui. A primeira parábola que ele falou de tomar sua cruz, ele falou, qual um de vocês que vai começar a construir uma torre? Esse é uma torre em Israel que era para vigiar a vinha. Ele falou, e ele não tem condições para construir. Ele falou, não, ele deve sentar primeiro, verificar o custo e decidir se ele pode começar, senão todo mundo vai zombar dele. E o rei, ele vê que ele está indo contra um exército bem maior do que ele fala que ele vai avaliar, sentar, pensar, eu posso fazer isso ou não, estou pronto para pagar o preço. E ele falou, e se não, ele vai negociar um paz. E ele falou sobre, vocês são o sal da terra, mas se o sal perde seu sabor, ele não tem valor. Então esses são os parábolas que ele deu para mostrar que essa coisa de ser um discípulo do Senhor é sério. Deixa eu falar uma coisa que eu queria deixar bem claro. Não vou falar tudo isso. Eu creio que Marcos 3,14, você pode anotar isso, olhar depois disso, mas Jesus, depois de um ano, isso vai ser importante no nosso estudo, observando os discípulos. Você lembra que a primeira vez que ele conheceu os discípulos é quando João Batista, depois de Jesus voltar da tentação, ele falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um ano, mais do que um ano depois, os homens estavam andando com Jesus, ele encontrou eles, ele estava andando ao lado do mar, e quando ele falou, eu vos farei pescadores de homens, ele pediu para os homens segui-lo, mas os homens já conheceram Jesus, seguiu Jesus por um ano, mas ele chamou para ficar com ele tempo integral. Alguns meses depois, ele designou 12 apóstolos para, eu gosto como o 3,14 fala, para estar com ele, de ser com Jesus. Começa com isso, intimidade com Jesus e ser enviado. Essas são duas coisas distintas. De estar com Jesus, eles pegaram essa vida espiritual através da convivência com Jesus e foram enviados. Então, esse que foi a designação dos 12 apóstolos. Mas para definir isso, olha esses versículos, eu vou terminar com esse ponto aqui. Eu vou contar uma história para finalizar. Em Mateus, eu só fiz isso, eu falei que se eu quero saber que a Bíblia fala do discipulado, por que não puxa concordância e ver que a Bíblia fala discípulo? Jesus falou em Mateus 10, 25, basta o discípulo ser o seu mestre e o servo como o seu senhor. Então, o discípulo deve ser, olha, esse é o alvo, de ser como o seu mestre. Se nós somos discípulos de Jesus, se Hamilton está me discipulando, eu não quero ser como Hamilton, eu quero ser como Jesus. Mas ele vai me discipular para ser como Jesus. Esse é o ponto aqui. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, quer dizer, se você vive a realidade, a palavra incorporada na sua vida, sois verdadeiramente meus discípulos. Então, terceira coisa, versículo que eu achei. Novo mandamento, esse que eu dei para a família espiritual na África. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiveres amor uns aos outros. Pessoas não vão saber, nós somos discípulos de Jesus, pela nossa doutrina. Eles vão saber pelo nosso amor para com os outros. Esse mostra que nós somos discípulos, se nós temos amor. João 15, 8. Nisso é glorificado meu Pai. Nisso é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos torneis ou demonstrar que sois meus discípulos.
Assim, pois, toda aquele, nota que é dar fruto, né, que mostra que somos discípulos. Assim, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto que tem, não pode ser meu discípulo. Atos 11, 26. Em Antioquia fóramos discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então, o que é um discípulo? Tem o alvo como ser como Jesus. Ele renuncia tudo porque Jesus é mais precioso do que tudo. Ele vive na palavra. Ele demonstra amor sacrificial. Ele dá muito fruto. E ele é um cristão. Esse que a Bíblia fala que é a coisa. Nota, eu vou terminar com essa história. A gente pode terminar com isso hoje, mas eu nunca vou esquecer alguns 35 anos atrás, eu era um professor da Universidade Evangélica e houve um homem, rapaz que foi pego fumando maconha. E eles me convidaram para estar no tribunal para expulsar ele da escola por fumar maconha. E ele estava muito quebrantado. E pessoas fizeram bastante perguntas para ele que não era tão importante, simplesmente para saber quantia, como que ele chegou a fumar maconha, tudo isso. Eu joguei a pergunta mais importante, eu acho. Eu falei, olha, você conheceu Jesus antes disso? E porque eu vi que ele estava quebrantado. E ele falou, sim, sim, eu aceitei Jesus 2 anos atrás. Mas mesmo quando eu estava ajoelhado aceitando Jesus, eu sabia que ia continuar a fazer minha vida como eu queria. Eu ia levar minha vida do meu jeito. E eu pensei nisso e quando o rapaz saiu, eu falei para os grupos lá, falei, olha gente, eu acredito que esse homem não foi salvo antes de ele for pego nesse crime aí. E o líder falou, sim, foi salvo sim, salvação é grátis, mas é discipulado que custa. Eu pensei, qual é a diferença entre os dois? Ele criou uma dicotomia da coisa, essa pessoa é salva, ele aceitou Jesus, ele não mudou, ele vai para o céu. Essa outra pessoa, ele se tornou um discípulo, ele se tornou sério com Deus. Olha, esses versículos, quando ele chamou a pessoa para ser discípulo, é uma pessoa salva. E nós temos a responsabilidade de não levar a pessoa só a aceitar Jesus, mas levar a pessoa para a maturidade, de levar a pessoa para ser um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo e viver a realidade daquilo. Essa é a nossa responsabilidade. Essa é a razão que isso é muito importante. Mas eu queria definir essa coisa. Semana que vem eu vou falar mais sobre o caráter de um discípulo. Mas eu queria jogar isso para você hoje, para consideração. Ok, eu vou entregar nas mãos do Ricardo, ou se alguém tem uma pergunta para te mandar. Tá bom, então. Então tá, eu quero agradecer ao Bruce mais uma vez aí pelo tempo. Essa aqui foi a nossa segunda aula, tá? Você vai marcando aí, das 12 aulas, essa aqui é a segunda. Eu já enviei para vocês aí a segunda tarefa para vocês fazerem até a próxima aula, tá? Então, enviei o link para vocês aí da segunda tarefa. Se você não recebeu, você me pede lá no privado, tá? E se você não fez a tarefa 1, você me pede também que eu envio para você, tá ok? Então, sem problema. Daqui a pouco eu vou enviar a lista de chamada, a lista de presença para você dar uma olhada lá, ver se eu marquei direitinho lá a sua participação aqui na aula, tá ok? Então, no mais, aguarde o vídeo dessa aula, tá? E a gente vai enviar o vídeo aí para vocês assistirem, tá? Deixa eu falar aqui algo que eu falei na outra aula do outro módulo. Se você quiser assistir todos os vídeos da aula do Bruce, tem uma coisa lá no canal chamado playlist, tá? Que é lá que eu coloco todos os vídeos das aulas do Bruce, tudo direitinho, não só do Bruce, mas dos outros módulos também, mas aqui para vocês as aulas do Bruce, tá? Então, se você tiver um dia aí bem folgado, quiser passar o dia ouvindo as aulas do Bruce direto, sem piscar, sem respirar,
você me pede a playlist das aulas do módulo Construtores. E aí eu envio para você e você senta lá com um copo de Coca-Cola e pode ficar assistindo lá a todas as aulas, tá? É só me pedir que eu envio para você, tá? Por enquanto tem um vídeo do Bruce lá da semana passada, daqui a pouco vai entrar esse aqui, e tem mais uns 3 vídeos que foi da aula anterior, antes da pandemia, que a gente ficou voltando, tá lá também, tá? Eu coloquei meio diferente lá, para diferenciar dessas novas aulas aqui, tá ok? Então, se você quiser, é só me pedir. Tá, meus irmãos? Então, no mais, vamos orar nesse momento, que Deus realmente nos abençoe, que Deus nos guarde, tá? Eu vou pedir que deixa eu ver aqui, o Silvano, tá com áudio bom aí, Silvano? Pode orar aí para encerrar o nosso tempo, e depois que o Silvano orar, você pode ficar à vontade, tá? Para sair, para ficar aqui um pouquinho mais, conversando, você fica à vontade aí, tá? Vamos lá. Alô? Senhor Deus, obrigado, Deus, pela tua bondade, Senhor. Obrigado pelo tempo, Senhor, que tivemos. Obrigado, Senhor, pelas horas que são já da noite. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado, Senhor. O Senhor tem colocado sabedoria para cada um de nós aprender, Senhor. Obrigado porque tudo coopera para o bem daqueles que te amam a Ti, Senhor Jesus. Obrigado pela aula, pelos alunos, Senhor, que estão aí empenhados em aprender da Tua palavra. Obrigado pelo professor também, Senhor, que tem esse privilégio, tem esse prazer, Senhor, de ensinar a Tua palavra. Ó Deus, que isso sirva, Senhor, de aprendizado para cada um de nós, para que nós possamos lançar, Senhor, a semente, que ela possa produzir, Senhor Deus. Obrigado, Deus, por nos dar essa paciência, Senhor. Nos dar essa alegria, Senhor, de compartilhar, de aprender, de ouvir, Senhor, e cada dia nós possamos ser mais, ter mais intimidade contigo, Senhor Deus, na comunhão, no amor, na esperança e na fé, Senhor Jesus. Abençoe todos, Senhor, que estão participando. Abençoe que esta noite nós possamos pensar e possamos ter um sono tranquilo, Senhor, pensando naquilo que o Senhor vai fazer e ajudando, Senhor, a resolver qualquer problema, Senhor, qualquer situação, qualquer dificuldade na vida de cada um, Senhor Jesus. Eu agradeço pelo Ricardo, que está liderando, Senhor, que está na frente desse equipamento, Senhor Deus. Nos abençoa e nos guarda, Senhor. Em Teu nome, Jesus, que oramos. Amém. Amém. Obrigado, Silvano.